Olá, bom dia. Hoje no Jornal Mira da Notícia, iremos explicar sobre teoria demográfica, o que é, como surgiu, veja a seguir o vídeo. O de hoje é demografia. Como sempre, vamos começar definindo. O que é demografia, afinal de contas? Bom, eu já te adianto que não é isso aqui não, infelizmente. A demografia nada mais é do que a ciência que tem por finalidade o estudo de populações humanas, enfocando aspectos como a sua evolução no tempo, seu tamanho, sua distribuição espacial, sua composição e características gerais. A demografia também se preocupa muito com o tamanho da população em determinado momento histórico e com os fenômenos que determinam e afetam este tamanho, como o número de nascimentos, o número de óbitos, fenômenos migratórios, entre outros. Se você não sabe o que é migração, a demografia também preocupa-se muito com o estudo da composição da população no que se refere às suas características, tais como a idade, o sexo, a raça, o estado civil, a renda, entre outros. Aqui são apenas alguns exemplos. E aí, tudo tranquilo até aqui? Esse tema é muito mais fácil do que você imaginou, né? Vou falar agora sobre os aspectos estáticos e os aspectos dinâmicos da população, que também é muito importante dentro da demografia. Mas você também vai estar me ajudando. Então bora lá, sem mais delongas. Os chamados aspectos estáticos da população são o seu tamanho e a sua composição. Os aspectos dinâmicos são as mudanças e as inter-relações que acontecem entre as variáveis demográficas básicas, que acabam interferindo nos aspectos estáticos, como a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e as migrações. Para ficar mais fácil de vocês compreenderem, entendam a demografia como a ciência que estuda a população no que se refere a seus aspectos quantitativos, certo? Lembre-se disso que não tem erro, garanto. Outra coisa que é extremamente importante que vocês saibam é que o principal provedor de dados estatísticos do país é o IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. O IBGE é responsável por apurar e divulgar dados estatísticos do nosso país de diversas naturezas, tanto os que eu mencionei neste vídeo, como diversos outros. É sério, vocês não têm noção da grandeza do banco de dados do IBGE. E esses dados são muito importantes, principalmente para o desenvolvimento da ciência e de políticas públicas, que se revertem em benefícios para a população. Fala, isso é muito mais fácil do que vocês imaginaram, né? Teoria malthusiana, que foi desenvolvida no final do século XVIII pelo frei anglicano Thomas Malthus, num contexto de primeira revolução na Inglaterra, onde muita gente migrava do campo para a cidade, o que fazia com que, com a queda na mortalidade, a Inglaterra passasse por uma explosão demográfica. Preocupado com aquele rápido crescimento populacional visto em território inglês, Malthus se apressou para publicar ensaios sobre a população, dizendo que no futuro não tão distante haveria um grave problema relacionado à fome. Isso porque, para ele, a população crescia num ritmo de progressão geométrica, enquanto a produção de comida crescia num ritmo de progressão aritmética. Para Malthus, a solução era implementar políticas antinatalistas que fizessem com que a população crescesse mais devagar. Ele dizia que a própria natureza já se encarregava de tentar diminuir o crescimento populacional através da ocorrência de epidemias e de catástrofes naturais. É isso mesmo. Segundo Malthus, esse tipo de coisa era necessário e importante para impedir que a população crescesse muito. Mas ele afirmava que isso não era suficiente para conter essa população que não parava de crescer. Mas a verdade é que ele errou. E ele errou porque ele acreditou que a população mundial cresceria sempre naquele ritmo acelerado que ele identificava na Inglaterra no momento. Enquanto a verdade é que a população de cada país do mundo cresce num ritmo diferente, de acordo com a posição que o país se encontra na chamada transição demográfica. Ou seja, dependendo do nível de desenvolvimento econômico, social, do grau de urbanização e da quantidade de pessoas que moram no campo ou na cidade, a população vai crescer mais rápido ou mais devagar. E isso o Malthus não preveu. E isso o Malthus não previu. Uma outra coisa que ele não imaginou é que aconteceria uma revolução na produção de alimentos, a chamada Revolução Verde. A partir dessa revolução, a produção de comida aumentou muito, fazendo com que, inclusive, nos dias de hoje, nós já tenhamos condição de produzir comida suficiente para alimentar mais de 9 bilhões de pessoas. Ou seja, se existe fome nos dias de hoje, a culpa não é do tamanho da população, mas sim da má distribuição de renda e da má distribuição de alimentos. É por isso mesmo que as ideias de Malthus, apesar de terem feito muito sucesso quando surgiram, ficaram no limbo, abandonadas por muito tempo. Até que na metade do século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial, num contexto em que os países subdesenvolvidos começavam a se industrializar e cuja população começava a migrar para as cidades e a crescer muito rápido, as ideias malthusianas ressurgiram, mas renovadas e ressignificadas. Neo-malthusianos ou alarmistas. Para eles, a população dos países mais pobres, quando crescia muito rápido, criava um problema, que era a manutenção e o agravamento da pobreza. Ou seja, para os neo-malthusianos, a alta natalidade era a causa da pobreza. E é por isso que era necessário que os países mais pobres intensificassem as campanhas de planejamento familiar e de distribuição e uso de contraceptivos, porque, segundo os neo-malthusianos, os países subdesenvolvidos só viriam a alcançar o desenvolvimento quando sua população crescesse mais devagar. Acontece que, de imediato, essa teoria foi contestada por aqueles que diziam que, na verdade, a alta natalidade não era a causa da pobreza, mas sim a consequência. Reformistas, o grande problema era a má distribuição de renda, a desigualdade social, a falta de oportunidades de educação e emprego, que faziam com que as pessoas mais pobres acabassem não conseguindo, por conta própria, planejarem as suas famílias. Nesse cenário, os mais pobres acabariam tendo mais filhos. Portanto, para os reformistas, a pobreza é a causa da alta natalidade. E é, portanto, a pobreza quem deveria ser combatida. Uma vez que eles afirmavam que era necessário que se combatesse a pobreza, houve quem os qualificasse como marxistas, ainda que não houvesse quase nada de socialismo nas ideias apresentadas por esses especialistas, políticos e demógrafos. Fato é que a teoria neo-malthusiana e a teoria reformista identificam em fatores diferentes os elementos a serem combatidos, porque enquanto para os neo-malthusianos é preciso combater a alta natalidade, para os reformistas é preciso combater
a pobreza. Por fim, vale citar que os neomalthusianos, nos anos 70 e 80, no momento em que as preocupações com o meio ambiente começaram a crescer, passaram a afirmar também que o rápido crescimento populacional nos países mais pobres era uma ameaça não só porque agravava a pobreza, mas também porque provocava a destruição dos recursos naturais. Portanto, segundo esses, que passaram a ser chamados de neomalthusianos ecologistas ou ecomalthusianos, era fundamental controlar a natalidade e também promover um desenvolvimento sustentável como uma forma de evitar que o planeta acabasse ficando sem recursos naturais suficientes para as próximas gerações. As teorias demográficas explicam a evolução das populações. As teorias demográficas têm como principal objetivo a análise da evolução das populações no decorrer do tempo, identificando os fatores socioeconômicos que interferem no seu crescimento e quais são os impactos desse processo no meio. O jornal encerra por hoje. Tenha um bom dia.